Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o irmão Cláudio, amém? Pastor Cláudio Carvalho. Quero compartilhar aqui uma mensagem de hoje, um devocional que o Espírito Santo compartilhou comigo, amém? Se encontra em Provérbios, o seu capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 4. Vamos lá, Provérbios 4, versículo 1. E vai dizer o seguinte: Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Há uma frase que eu gosto muito do filósofo matemático Pitágoras. Pitágoras vai dizer o seguinte: se as suas palavras não é mais bela do que o silêncio, cale-se. Aqui o pai está dizendo para o filho: filho, ouve a correção, a instrução. Aqui o pai deixa bem claro: filhos, filhas, ouve a instrução, ou seja, fique em silêncio, cale-se e ouça a instrução do pai. Ouça o conselho para você ouvir. Vale mais o silêncio do que a multidão do falar, do que a multidão de muitas palavras. Esteja atento. Fique atento para ouvir, para adquirir o entendimento, para que possa obter a compreensão. Aí Provérbios 4 vai dizer: ouve, filhos, filhas, a correção do pai, e esteja atento para conhecerdes a prudência, para conhecerdes a instrução. A sabedoria, ela só é alcançada através daqueles que temem ao Senhor. Deus não pode ouvir a pecadores. Deus não pode ouvir. Não é que Deus é surdo. É que Deus não dá crédito. Deus não responde a pecadores. Deus não responde a pecadores. Aleluia. Está em João 9,31. Vou dar um pulo aqui em João e já voltemos para o livro de Provérbios. João 9,31 vai estar bem claro. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade dele, este Deus a ouve. Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, este Deus a ouve. Voltemos a Provérbios. Hoje praticamente eu fiquei o dia refletindo, meditando nessa passagem a qual o Espírito Santo incendiou meu coração. Em Provérbios 1,7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Ciência é o conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí vai falar o versículo 8, Provérbios 1, 8.
filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. É aqui a nossa introdução referente ao pai. Em Provérbios 4:1 vai dizer: ouve, filhos, ouve, filhas, a correção do pai, estais atento para conhecerdes a prudência. Aleluia. O pai, ele amou o mundo. João 3, 16, 17, 18, 19, 20, e vai dizer o seu contexto. A partir do versículo 16 de João 3, Deus amou o mundo de uma tal, essa palavra tal, não há palavras, gramaticalmente dizendo, não há palavras que possa descrever esse tão grande amor. Que Deus Pai amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, primogênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que obtenha a vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creram no Filho de Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos decidem não vir para a luz, muitos decidem não praticar a verdade, muitos decidem não renunciar, muitos decidem a não deixar a lama, muitos decidem não deixar de rolar na lama como a porca suja, muitos decidem a rolar no seu próprio vômito, porque se vier para a luz, tudo que está no oculto e no escondido há de ser revelado. Tudo que está no oculto e no escondido há de ser revelado para todos. E muitos não vêm, não querem vir para a luz, para que eles não sejam reprovados, rejeitados, deixados de lado, porque Deus é santo. E é necessário que sejamos santos para se aproximar daquele que é 3 vezes santo. O Pai busca verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. João 4:4. Ninguém, repito, ninguém pode ir ao Pai. Ninguém pode ir ao Pai sem sabedoria. Ninguém pode ir ao Pai sem conhecimento. Ninguém pode ir ao Pai sem o entendimento. Ninguém pode ir ao Pai sem a compreensão. Ninguém pode ir ao Pai sem o conhecimento da verdade. Ninguém pode herdar a vida eterna. Ninguém pode entrar no reino dos céus. Ninguém pode ir, se aproximar, chegar, tomar aos céus a força, sem o conhecimento da verdade. Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, vai dizer, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas ele vai dizer assim, no versículo 31 de João 8, ele vai dizer o seguinte, Jesus dizia para os judeus que criam nele, se vocês permanecerdes nas minhas palavras, se você permanecer com aquilo que eu digo, Jesus estava dizendo, se você permanecer com as minhas palavras e a minha palavra permanecer em você, vocês, ó, o que vai dizer, sereis meu discípulo, serão meu discípulo, porém, se você permanecer na videira, se você permanecer, você será discípulo. Só que João 8,
36 vai deixar bem explícito, bem claro. E o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aquele que diz ter Cristo, aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que é servo de Cristo, mas não é liberto do adultério, não é liberto da prostituição, não é liberto do homossexualismo, não é liberto dos vícios, não é liberto da mentira, do latrocínio, do assassinato, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, do engano, da idolatria, nunca teve Cristo. Porque quando Cristo entra, e se de fato confessou a Cristo como o único senhorio, confessou a Cristo como o único salvador, como o único bispo, como o único padroeiro universal, mundial, global, como o único salvador de sua vida, você é liberto. Os que estão em Cristo, eles demonstram característica, atitudes, caráter, ações diferenciado. É diferente. Ele não se pactua com os filhos do diabo. Ele não tem comunhão com as trevas. Ele não usa de engano para tirar dinheiro do povo. Que nem muitas igrejas. Muitas, não é todas. A igreja de Cristo verdadeira é santa. Muitos filhos do diabo, muitos pastores, filhos de Satanás, chamam mágicos, ilusionistas, o mágico Rodin, os mesterenes da vida, falsos profetas, para que com as suas idiotices, que a palavra idiota e tolo no dicionário é a mesma coisa, para que com as suas idiotices venha persuadir, venha trazer uma ilusão para tirar dinheiro do povo. Ah, mas as almas se renderam, as almas aceitou a Jesus. Só podemos ver, saber, no decorrer do tempo, se realmente está em Cristo. Se realmente aceitou a Cristo. É somente com o tempo que veremos o fruto de realmente se entregou a Cristo ou foi um show de bodes. Uma energia emocionalista, humanista, egocêntrica. Só com o tempo veremos os frutos, porque a árvore que dá fruto, ela será apedrejada. Porque quem dá fruto não agrada o infrutífero. Quem dá fruto não agrada os filhos do diabo, os humanistas, os iluministas, evolucionistas, os socialistas. Não agradam. Não agradam. Quem realmente está em Cristo, nova criatura é. E se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. E não se pode chegar ao Pai sem o conhecimento, sem a sabedoria. Não se pode. E Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai, a não ser através de mim. Opa! Para chegar ao Pai, é necessário ter o conhecimento. Para herdar a vida eterna, é necessário adquirir a sabedoria. Para ser salvo, é necessário ter o conhecimento. E o conhecimento de quem, do que e para onde, como pastor Cláudio? De Cristo Jesus. Ele é a chave para todo conhecimento e sabedoria, o oculto, o escondido e segredos divinos é Cristo Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, vai dizer o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele,
batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se você é filho de Deus, você morreu. Quando você aceitou a Cristo, você morreu. Quando você verdadeiramente entregou sua vida para Jesus, você está morto para este mundo. Se você anda agradando os seres humanos, se você anda agradando os gentios, os pagãos e os ímpios, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Se você busca agradar aos homens, se você busca pregar sem querer machucar, sem querer tocar, sem querer trazer um incômodo para os ouvintes, você é filho do diabo. Ou seja, você não está disposto em morrer. Você não está disposto em renunciar. Você não está disposto a incomodar os moradores da terra. Em Joel capítulo 2, versículo 1, toque a trombeta. Incomode os moradores da terra. É para incomodar. É para incomodar. Lucas 12. Lucas 12, 48. Eu vou ler o 49, Lucas 12, 49 e 50. Mas antes disso, irmãos, entre lá no blog, nos ajude com a divulgação dos estudos bíblicos, os artigos científicos, amém? www.avozqueclamanodeserto pastorclaudio.com, amém? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar o evangelho. Aqui não é um sermão, uma pregação, ensinamentos para agradar o pecador, agradar os filhos do diabo. Nós estamos para desagradar e para confrontar esses pastores filhos do diabo, que se dizem ser de Deus, mas aceitam heresias, aceitam falsos profetas, porque tem igrejas grandes e querem dinheiros, querem recursos, querem unidades e não querem qualidades. Nós não estamos aqui para agradar prefeito, presidente, nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos para agradar a Deus por conta da verdade do evangelho. Nós não estamos aqui para agradar o homem. E nós não temos a nossa vida, eu digo por mim que eu não tenho minha vida por preciosa. Minha preciosidade é o céu. Mas vamos lá. Lucas 12, 49 e 50. Eu vim lançar fogo na terra. É o que eu mais quero. Quem dera que já estivesse aceso. Cristo veio trazer fogo à terra. Quem dera se já tivesse aceso. Cristo veio trazer fogo à terra. O fogo é a verdade. O fogo é aqueles que são cheios do Espírito Santo, queima o ímpio, queima o pagão, queima o gentil, queima quem odeia a verdade, incomoda. Versículo 50. Importa, porém, Lucas 12, 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como eu me angustio até que venha a cumprir-se. Quantos podem, os que estão me ouvindo, quantos podem dizer, eu tenho um batismo, pastor Cláudio? É mesmo? Você tem um verdadeiro batismo? O batismo de angústia? O verdadeiro batismo, você é perseguido, você é caluniado, você é excluído, você é deixado de lado, você é abandonado, você é caluniado. É só Deus para conduzir, para sustentar tais pregadores e pregadores cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você tem o verdadeiro batismo? O batismo de angústia? Você tem o verdadeiro batismo? Você acorda, abre a sua igreja, tá tudo bem, tá tudo legal, oferta entrando, os dízimos entrando, várias pessoas. Mas se você tem uma igreja, você que é pastor, os seus filhos moram com você, tá nas drogas, tá nas bebidas, tá desviado, você já não pode estar conduzindo o povo. Quem não pode conduzir a própria casa, não pode conduzir o povo de Deus. Está em 1 Timóteo 3.
Você tem o verdadeiro batismo? Você está passando o processo financeiro, sentimental, espiritual, familiar? Você tem o verdadeiro batismo? O verdadeiro batismo, o batismo de angústia. Jesus, quando foi para o Getsemane, não consigo falar direito. Mas enfim, está em Lucas 22, 40 diante vai dizer. Getsemane, não sai. Mas lá vai dizer que quando ele orava, gotas de sangue caía. Imagine a angústia que Cristo estava. Imagine. Ele tem o batismo de angústia. Apóstolo Paulo foi batizado com um certo batismo, o batismo de angústia. Ele foi decapitado. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, que até os fariseus, os religiosos, apedrejaram juntamente com a multidão, que não suportaram a pregação da verdade, que não suportaram a sabedoria daquele jovem. Aqueles filhos do Satanás não suportaram. Estevão tinha o batismo de angústia, o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é você estar sem alimento em sua casa. É você estar com as contas vencendo. É você estar desempregado. É você estar passando uma grande luta dentro do teu lar, mas você está louvando, glorificando o nome do Senhor. Você está fazendo ídolo, pregando o evangelho. Você está levando alimento sólido, espiritual, alimentíssimo, material para os necessitados, mesmo sabendo que você está em grande angústia. Esse é o verdadeiro batismo, o batismo de angústia. O verdadeiro batismo é você estar sendo queimado pelo sol no deserto, faltando água no deserto, mas você está perseverando. Aleluia! Em tudo dai graça. Aleluia! Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Não se conforme com este mundo, mas, isso aí é o versículo 2, Romanos 12, 1. Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, prestando culto racional a Deus. Que o vosso culto venha a ser racional. Racional. Onde há racionalidade, esses filhos do diabo ficam tirando água verde, azul, preto, amarelo da barriga das pessoas. Onde está a racionalidade? A decência ética em tirar paralítico da cadeira de roda e depois ele voltar para a cadeira de roda. Não é profeta. Se é profeta, Deus fala, tem que se cumprir. Senão o filho do diabo é falso profeta. É falso profeta. Que o vosso culto seja racional. O seu corpo é o sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 2. Não se conforme com este mundo, mas tenha uma renovação, uma mudança no vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que muitos andam na morte, conduzindo, caminhando para o inferno. Porque a mentalidade não muda, não tem uma mentalidade de Cristo, não tem uma mentalidade apostólica, não tem uma mentalidade, uma metamorfose, uma transformação na consciência através do Espírito Consolador. A consciência é: quero ser conhecido, quero fama, quero sucesso, quero status, eu quero reconhecimento eclesiástico, eu quero reconhecimento nacional, internacional. São cães, filhos de Satanás. Querem glórias humanas. E esses pastores cães, filhos do diabo, ainda pagam para esses endemoniados. Vai o irmãozinho, a irmãzinha, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Eles não ajudam nem com a condução. Deus te abençoe, Deus paga em dobro. Vai esses cães, filho do diabo, cobra 3 mil reais para pregar. Eles pagam.
manipulam o engano. Corre de um lado para o outro com comichão nos ouvidos, cada um buscando para si o seu pregador de estimação, procurando para si, buscando para si os seus doutores de estimação. Corre de um lado para o outro com comichão nos ouvidos, não suportam, não querem ouvir a verdade. Você que rejeita a verdade, você vai para o inferno. Você que nega a verdade, você vai para o inferno. Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que nos quatro cantos da terra homens e mulheres venham se arrepender, para que só assim sejam salvos. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 39. Vocês buscam nas escrituras ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Jesus está dizendo, eu sou a vida eterna. O céu é tomada à força. O céu é através de renúncia. Não adianta você estar com a igreja lotada. Não adianta fogo cair do céu. Isso para mim não me surpreende. Não faço questão. Fogo cair do céu, paralítico andar, morto ressuscitar. Para mim isso não significa nada, não me surpreende. Agora, se uma igreja tem jejum, oração e Bíblia, e se o povo está interessado em aprender a Bíblia, a palavra de Deus, haverá vida sobre os ouvintes que acatam, para os ouvintes que retenham, para os ouvintes que guardam a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração, para que eu não peques contra ti, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que felizes. Bem-aventurado, ou seja, mais do que felizes. Aqueles que lê. Aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias contidas neste livro, até que ele venha, Maranata, venha Senhor Jesus. Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Você vai no Brasil, nesses 4 cantos do Brasil, não é todos, mas é na grande maioria. Pergunte para esses que se dizem ser pastores, bispos. Apóstolo não existe, que isso aí já é heresia, são filhos do diabo, antibíblico. Pergunta para eles. Senta e conversa com a palavra de Deus. Pergunta qual é a doutrina da salvação, a doutrina do batismo, a doutrina da ressurreição. Pergunte a doutrina do pecado. Pergunte para eles, indague, questione eles. Não saia engolindo tudo que você ouve. Questione, pesquise, analise, vê se isso é bíblico. Não aceite o que o palestrante, o pregador, o professor está te ensinando. Sempre quando eu ensino para os meus alunos, eu digo, questione-me. Questione. Sente, pesquise, analise. Não saia aceitando tudo. Aleluia. Glória a Deus. O Pai. Provérbios capítulo 4, o seu verso 4. Ele também me ensinava e me dizia, retenha, ou seja, guarda em seu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e viverá. E viverá. O Pai sempre ensinando e estar a ensinar. O Pai ensina aos filhos, guarda as minhas palavras. Só assim você não vai pecar. Salmo 119, 11. Só assim escapará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, 3. Só assim 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, se você guardares, se você meditar.
Maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente, Jeremias 48:10. Maldito o que é relaxadamente com as Santas Escrituras. Maldito tu que se diz ser líder, pastor, e negligia essa palavra com as ovelhas. É maldito. Não se esforça para aprender. Não se esforça em ensinar. Diz que tem faculdade, diz que tem pós-graduação, diz que tem doutorado, mas é tolo, é negligente, é maldito por fazer de qualquer jeito. Aleluia, Senhor. As suas leis é vida, a tua palavra é vida, é lâmpada. O pai deixa bem claro para o teu filho: guarde as palavras, isso é vida, você vai viver. Você viverá se guardar minhas palavras. Suas leis é vida, a tua palavra é como lâmpada, uma luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. Sua palavra me sustenta, me traz vida. Aleluia. Salmo 119:117. Oséias 4:6. Preste bem atenção nesse verso. Muitos só lembram da parte A, mas não lembram da parte B. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Agora vem a parte B deste versículo. Porquanto você não quer saber do conhecimento das minhas leis, eu te rejeito como sacerdote e rejeito os seus filhos. Você vê como isso é muito sério? O Senhor está dizendo: você rejeita a minha lei? Você rejeita os meus mandamentos? Eu te rejeito como sacerdote. Eu te rejeito como ministro. Eu te rejeito como pregador. Eu te rejeito como pastor. Eu te rejeito como bispo. Eu te rejeito como presbítero. Eu te rejeito como evangelista. Eu te rejeito como diácono. Eu te rejeito como obreiro. Eu te rejeito como cooperador. Eu te rejeito como missionário, missionária, como obreira. Eu te rejeito e eu rejeito os seus filhos. Oséias 4:6. Está escrito. É só ler. Oséias 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Você é tolo pensando que Deus vai fazer tudo o que você quer, dando todo o seu dízimo, suas ofertas. O pastor que te ensina isso, ele é um cão guloso. Para você ser abençoado, você tem que ofertar, você dizimar. Se você faz voluntariamente, por amor, isso é padrão. Deus vai te abençoar. Se você está dando com a direita, assim que a esquerda veja. É muito simples, mas não é uma barganha. Deus não quer sacrifício. Não adianta você dar o seu carro, a sua moto, igual aqueles filhos do diabo ensinam na Igreja Universal. Com aquele líder maçônico, o Edir Macedo. Não adianta você ir lá sacrificar tudo na fogueira santa, mas você não larga a maconha, não larga a cocaína, não larga a cachaça, não larga o amante, a prostituição, a vida de homossexualismo. Você não muda de vida, você não quer renunciar ao seu pecado. Não adianta. Deus não quer sacrifício, Ele não quer holocausto. Ele quer que viemos buscar em conhecermos, em conhecê-los. Lembra que o pai está dizendo em Provérbios 4:1, filho, ouve atentamente, guarde as minhas palavras, busca a sabedoria para que você possa viver. Aleluia, Senhor. Assim como Adão e Eva foram expulsos, a porta do jardim se fechou para eles. Gênesis 3:24. Eles escolheram o fruto proibido. Eles escolheram fazer aquilo que não era para fazer. Os homens buscam fazer o que não é para se fazer. E não tentam fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A porta se fechou para Adão e Eva.
se buscasse ouvir atentamente a voz do Pai, viverá e não morrerá. As palavras do Pai é como um pão vindo aos nossos lábios. A palavra do Pai é como um pão vindo aos nossos lábios, saciando-se a nossa fome, preenchendo o nosso estômago. Jesus é o pão da vida. Jesus é o conhecimento. Jesus é a sabedoria eterna. Jesus é o princípio da salvação, do conhecimento. Jesus. Aleluia, mestre. Aleluia. Está em João 6,37. João 6,37 até o versículo... João capítulo 6, versículo 37 ao versículo 51. Ele é o pão da vida. Provérbios 4,10. Ouça, meu filho. Ouça o pai. Voltemos a Provérbios 4,10. O pai está falando. Provérbios 4,10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os seus anos de vida. Se você não obedecer sua mãe e seu pai, se você não ouvir a sabedoria, o conselho dos mais velhos, você está se amaldiçoando e caminhando para o inferno. Se você não ouvir atentamente a correção, o conselho, se você não buscar ter entendimento, você está caminhando para o inferno. Provérbios 4,10. Ouça, meu filho, ouça o pai. Deus é santo, ele não ouve a pecadores, conforme eu disse aqui no começo, João 9,31. Mas se ele teme a Deus, este Deus a ouve. É necessário estar prostrado. É necessário, assim como os ninivitas, com a pregação de Jonas, vestiram-se pano de saco. O rei proclamou um jejum nacional. Vista-se pano de saco. Não coma, não beba, nem os recém-nascidos dos homens, nem o recém-nascido dos animais comerão ou beberão. Iremos se arrepender, iremos buscar o perdão de Deus, viemos vestir-se de pano de saco. Houve uma proclamação pelo perdão de Deus. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Porém, posteriormente, em seguida, a geração dos ninivitas buscaram praticar os mesmos pecados, a qual Deus enviou o profeta para exortar. Deus destruiu Nínive depois de 150 anos, por conta do seu pecado. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Lamentações 3, 29. Caia com a boca no pó. Talvez assim haverá esperança. Talvez assim haverá esperança. Nem todos que estão prostrados estão se arrependendo, mas estão prostrados pedindo carro, dinheiro, casa, macho, fêmea, marido, esposa. Estão pedindo coisas terrenas, prazerosas e carnais, mas não busca Deus. Ensina-me a temer a ti. Deus, ensina-me a caminhar. Deus, ensina-me a ser temente a tua santa palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Tenha em si como exemplo os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas. E se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está prostrado? Está se humilhando? Está deixando para trás hoje o que você fazia ontem? Está buscando perdão?
Mudou hoje o que você não tinha mudado ontem. Se você mudou hoje aquilo que você não tinha mudado ontem, é sinal que você está no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que viemos incomodar os moradores da terra. Joel 2, versículo 1. Se ouvires o Pai, a sua instrução, não somente terá o perdão, a misericórdia de Deus, o seu perdão misericordioso, mas também a sabedoria. Os loucos desprezam o conhecimento. Os loucos, os tolos, os idiotas, os cegos, os insensatos, imprudentes, eles rejeitam, desprezam a sabedoria, o ensinamento, o conhecimento, o estudo bíblico, hermenêutico, exegético. Eles negam a escola dominical, eles negam a Bíblia. Mas se tem o cinema, vai correndo. Mas se tem dia de ação de graça na igreja, se tem comilança, vai correndo. Hipócrita. Você está para mais ser filho do diabo do que filho de Deus. Se tem convenção, congresso, pregações egocêntricas, emocionalista, todo emotiva, não há poder de Deus, só emocionalismo. Tem sinais do diabo, que até Satanás faz fogo cair do céu. Não há conversão no caráter, na conduta, nas atitudes. Você tem o verdadeiro batismo, o batismo do sofrimento, de angústia? Lucas 12, 49 e 50. Provérbios capítulo 1, versículo 7 a 8. Os loucos desprezam o ensinamento, o conhecimento. Os mandamentos de Deus traz vida, longevidade, vinda longa. Aleluia. Provérbios 3:2 vai dizer: se fizeres isso, agradará a Deus. Agradará ao coração de Deus. Aleluia. E aquele que é justo, com a sua justiça, vai agradar aquele que é justo. Provérbios 3, o 2 e o 4. Provérbios capítulo 3, versículo 2 e o versículo 4. Amém, meu irmão? Aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Cláudio Carvalho. Como você pode ver, essa aqui é a minha humilde, a minha simples biblioteca. Amém? Em nome de Jesus. Se você gostaria de entender mais, aprender mais, tem um curso que eu estou dando uma vez por semana para os irmãos. Amém? O básico, básico em teologia, o básico em teologia. Amém? O curso bíblico. Tem outros cursos lá no meu site, no meu blog. Logo mais estará saindo um curso de capelão, quem deseja entrar nas cadeias, hospitais, enfim, entre em contato, amém? Chama no message, não deixe de deixar seu like e compartilhar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.